Fala galera, sei que faz tempo que não apareço por aqui. Tive um momento aí de muita demanda na minha vida pessoal, né? Então não pude me dedicar ao canal, mas pretendo voltar a trazer conteúdo aqui para vocês, principalmente dando continuidade à série Excel para apostadores. É, então vamos lá, né? Hoje eu pretendo fazer o vídeo 3 da série. Então, se você ainda não viu nenhum dos dois vídeos que eu já lancei, eu vou colocar o link ali em cima e seria muito interessante que você visse, porque uma série contínua, né? Então, se você perdeu os vídeos anteriores, certamente você vai ter dificuldade para acompanhar esse aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. No vídeo de hoje eu pretendo calcular métricas, ajudar vocês a calcular as métricas por linha, tanto média quanto desvio padrão, dentre outras métricas que vão te ajudar a estar desenvolvendo um método, a conseguir filtrar os próximos jogos a serem selecionados pelo seu método. E então é isso. É, partindo do ponto que eu parei no vídeo 2, vocês já devem ter aprendido a criar consultas, a agrupar essas consultas, tanto de jogos passados quanto de jogos futuros. Então, aqui tem jogos passados das ligas da Inglaterra, Premier, Championship, League One, aqui Bundesliga 1 e aqui Italiano 1. E aqui os próximos jogos. Todos esses eu peguei do site futeboldata.com, tá? Dados gratuitos. É um site que ajuda bastante, porque ele tem odds tanto do under quanto do match odds, então é bastante útil. E ele possui, acho que nem todo mundo sabe, mas ele possui essa planilha é, de próximos jogos. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para todo mundo ver onde é que fica. Aqui no site deles é só você vir aqui em Latest Matches. E aí é uma planilha que contém os próximos jogos que ele coletou, né? Lembrando que ele geralmente atualiza essas planilhas, esses dados, na terça e na quinta. Às vezes varia, às vezes atrasa, mas segue mais ou menos esse padrão. Bom, então é isso. Essa planilha geral contém os dados de todas as ligas que eu coletei, né? Inclusive os próximos jogos que tá lá pro final. Eu ordenei ela em ordem de data e hora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai calcular é a média móvel de gols marcados pelo time mandante. Só que para fazer a média móvel, eu vou precisar criar duas colunas, uma para o home e uma para o away, que vão auxiliar a gente a fazer essa média, tá? Então eu vou aqui inserir duas colunas e vou colocar aqui como nome Cont H e Cont A. Conte de contador, tá? E eu vou utilizar a fórmula Cont C no intervalo do nome do time e estabelecer como critério o nome do time que aparece na linha, tá? Para que eu vou fazer isso? Essa coluna ela conta quantas vezes, quantos jogos desse time já apareceram anteriormente. Então o Watford já apareceu uma vez aqui nesses jogos anteriores. Se a gente procurar aqui, a gente vai achar ele aqui, entendeu? Então ela vai auxiliar a gente a contar o número de jogos de determinado time, quantas vezes esse time apareceu acima da linha, tá? Acima de cada linha. Então, como a gente sabe que aqui tem lá para cima tem um jogo do Watford, isso vai auxiliar a gente a pegar apenas os 10 últimos jogos de cada time, tá? Eu fiz aqui para o home e vou fazer a mesma coisa para o away. Vou copiar aqui a fórmula, vou arrastar para o lado e prontinho. Temos essas duas colunas auxiliares. Bom, para calcular a média, né? A gente vai colocar aqui média marcados, home 10 e
a gente vai utilizar a fórmula média CES, tá? E qual vai ser o intervalo da média? Justamente a coluna de gols marcados pelo time da casa. Deixa eu começar aqui pela segunda linha que fica mais fácil. Média 6, primeiro intervalo, gols marcados pelo time home. Primeiro critério, nome do time. Vamos travar aqui a primeira célula. O critério é que seja o próprio nome do time. E o último critério é o contador. Eu vou fazer aqui, mas depois vou deixar claro para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Como critério, eu vou concatenar o símbolo de maior ou igual e o número do contador da linha menos 10. Corrigiu aqui, beleza. Vocês vão ver que as primeiras médias vão dar esse erro, mas que a partir quando o time começar a ter jogos históricos, ou seja, jogos anteriores a esse, para contabilizar a média, ele já vai começar a calcular a nossa média móvel. Agora eu vou explicar como é que funciona esse último critério aqui que eu coloquei. Quando o time tem, vou ir lá para baixo para ficar mais claro para vocês, quando o time tem 13 jogos, por exemplo, 13 jogos no histórico, eu quero que ele calcule a média quando o contador for maior ou igual que 13 menos 10. Porque aí eu vou estar contabilizando 13 menos 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na verdade, até o 11. Ah não, é isso mesmo. 13 menos 10, 3. Eu vou contabilizar a média quando o Arsenal... Foi o Arsenal? Deixa eu ver. Quando o West Ham estava com a média, com o contador nesses números, que são justamente os 10 últimos jogos, tá? Então, é 13 menos 10 e eu quero que sejam maior ou igual a esses valores. Então é isso, galera. Deixa eu só pegar um exemplo aqui para vocês verem que bateu certinho. Vou pegar o Ajax. E o Ajax não tem jogos aqui. Pega o Arsenal. Pronto. Reparem que a primeira média 3, tá vendo? É justamente o que aparece aqui no próximo jogo. Segunda média 2,66, justamente aqui, tá? E assim por diante. Bateu certinho, tá? Então, beleza, média calculada. Agora o próximo passo, calcular o desvio padrão. Deixa eu só colocar um se erro aqui na frente para não ficar com esse símbolo de erro na planilha. Aí, beleza. Bom, vamos lá para desvio padrão móvel agora. Prestem bem atenção, porque é algo que eu pesquisei muito e não encontrei nada relacionado à forma como a gente vai fazer aqui. É um desvio padrão, além de ser móvel, ele tem alguns critérios dentro que a gente tem que inserir dentro da fórmula, como por exemplo o nome do time. Então é uma fórmula um pouco mais complicada, tá? Então vou tentar explicar da melhor forma possível aqui para vocês entenderem. Então vamos lá, DP marcados home 10, a gente vai utilizar 10 períodos novamente. E a fórmula eu vou copiar aqui, mas eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam. Vamos lá, vou tirar o filtro aqui. Pronto. Fórmula é essa, galera. Mas vamos lá. Eu usei a fórmula de desvio padrão normal, só que para eu dizer os valores que eu quero, eu determinei os valores usando a fórmula C. Porque eu quero os valores da coluna F, que são os valores de gols,
Só que eu não quero todos os valores. Eu quero que ele filtre pelo nome do time e que ele filtre os 10 últimos jogos apenas. Então, na fórmula, a última condição que eu coloquei aqui é o nome do time, assim como eu havia colocado para a média. Então, ela calcula o desvio padrão apenas para o time, para os jogos onde o Cardiff jogou em casa, tá? O time da linha. E outras dois critérios. Cada critério desse eu utilizei o símbolo de multiplicação porque eu quero que todos esses 3 critérios sejam atendidos. Eu só quero calcular o desvio padrão para os valores de gols em que todos esses 3 critérios foram atendidos. O último critério é o nome do time. Esse primeiro critério aqui é semelhante ao que eu utilizei para a média móvel, né? Maior ou igual ao contador da linha menos 10. E esse outro critério é para, como eu estou selecionando toda a coluna, eu quero que a coluna LL, o do contador, seja menor do que o valor da linha, para ele não pegar jogos futuros, jogos depois de cada linha, tá? Eu vou melhorar um pouco aqui essa fórmula para que ela fique mais performática. Então eu vou colocar aqui apenas do L1 ao L2, L1 ao L2 e D1 ao D2, lembrando de travar a primeira célula de cada uma dessas. Pronto. E aqui é o intervalo de gols. Então eu vou travar a primeira também. Porque eu tenho que F1 a F2. Pronto. Beleza. Ela vai ficar melhor assim, mais rápida. Tava demorando muito quando eu testei aqui. Então vamos lá. Vou dar Enter. Vai demorar um pouquinho. Eu volto já pra mostrar o resultado pra vocês. Beleza? Bom, foi até rápido. Uma coisa que eu esqueci, quando a gente usar essa fórmula, da forma como ela tá, a gente tem que usar Ctrl Shift Enter para inserir essas chaves na fórmula, para a gente obter os valores corretos, tá? É um método utilizado quando a gente faz o desvio padrão dessa forma. Então, ele já calculou todos os desvios padrões móveis de 10 períodos aqui. Vamos só conferir para ver se ficou tudo ok. Vou pegar aqui o Arsenal novamente. Vou copiar os 10 últimos, na verdade, todos os jogos aqui da nossa base. E vou utilizar a fórmula novamente, só que de forma mais simples, né? Beleza. Desvipada. E vou arrastar para baixo. Vamos lá. E aqui eu vou contar os períodos. 10 últimos períodos, tá? Termina aqui 139. Você vê que 141 certo, 1,15, 1,95, 0,83, perdão, 0,95, 0,83, 1,16, 1,06, 1,48, 1,39, 1,42. A partir daqui já começa a mudar. Por quê? Porque aqui está sendo calculado de 10 períodos e aqui eu não delimitei os 10 períodos. Então, a partir daqui, ó, 1,43, a gente tem que arrastar para baixo e aí você vê que ficou igual, tá vendo? Beleza. Tá certinho.
temos mais uma variável calculada. Deixa eu só arrastar aqui para finalizar a conferência. Certinho, tá vendo? Beleza. Temos mais uma variável para o time da casa. E agora a gente vai calcular os pontos, média de pontos, uma variável que é muito boa também, utiliza em alguns métodos. Para pontos, a gente vai precisar criar duas colunas auxiliares também, tá? Então, vou colocar aqui mais duas colunas com a quantidade de pontos que o time da casa ganhou no jogo e a quantidade de pontos que o time visitante ganhou no jogo. Eu vou utilizar a fórmula C aqui. Então, quando o resultado for igual a H, é porque o time da casa ganhou os 3 pontos. Se não for H, tem duas alternativas, né? Ou foi A ou foi D. Se H2 for igual a D, é 1 ponto. E se for A, né? Se não for nenhum nem outro, 0. Prontinho, calculado. Vamos só conferir. Aqui o time da casa ganhou 3 pontos. Aqui ele empatou 1 ponto. Ganhou, 3 pontos. Tá certinho, certinho. Deixa eu ver só um A. 0, 0. Beleza, certo. A mesma coisa a gente vai fazer para o time visitante. Só que a gente vai mudar as letras, né? Se for A, é porque o time visitante ganhou os 3 pontos. Se for D, 1 ponto. E 0 se for H. Então tá aí, certinho. A. E aqui ficou errado, tá vendo? Ah, não. H0. Beleza, tá certo. Eu tava olhando aqui a coluna do resultado HT. Então vamos lá. Para calcular a média de pontos home. Basicamente é a mesma fórmula que a gente usou para calcular o número de gols. A diferença vai ser na coluna da média, basicamente. Então vou até copiar aqui. Na verdade eu vou fazer do zero para a gente fazer o processo todo. A fórmula vai ser média C, média 6 na verdade. Intervalo da média. O intervalo da média é justamente os pontos. Critérios. Primeiro critério. Time da casa. Aqui, time da linha. Segundo critério. Conte. H. Maior ou igual. Concatena com isso menos 10 períodos. Deixa eu só colocar aqui no nome que são 10 períodos. Prontinho. Temos aí as médias de pontos para o time da casa. Deixa eu só colocar o se erro para não ficar com esse símbolo de erro aqui. E tá lá. Ixi, esse daqui ficou sem. Só dar Ctrl Shift Enter. Beleza. Certo, galera? Então é isso. Por hoje é só. Então hoje a gente aprendeu a calcular as médias móveis de gols marcados para o time da casa. O desvio padrão dessa média. A média. E na verdade eu vou fazer aqui o coeficiente de variação, né? O CV marcados home, porque a gente já tem todos os valores, é só o desvio dividido pela média. Então, só para complementar aqui a quarta variável, para a gente não ficar sem ela que é tão importante. Então é isso, deixa eu só ver se foi certinho. Beleza, temos o CV. Então, para finalizar, galera,
Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente tem métricas não só para os dados históricos, mas também para os próximos jogos. Então, o próximo passo, claro que médias são dados muito simples, é, média de pontos, CV já começa a ser um pouco dados secundários melhores, mas ainda assim são dados muito simples. Os passos seguintes, assim, para a gente tentar criar um método lucrativo no Punta, tá criando mais métricas um pouco mais complexas que diferencia a nossa entrada do senso comum dos apostadores, né? Infelizmente, médias, todo mundo olhando ali os últimos jogos, ele sabe quando o time está bem, quando o time não está. Então, acaba sendo uma métrica muito simples. Eu ensinei aqui usando média de gols, média de pontos, porque é a mesma lógica se vocês quiserem usar custo do gol, valor do gol, se vocês quiserem criar novas métricas. É, e aí é isso, fica a critério de vocês estar desenvolvendo novos valores, novas variáveis. O que eu quis passar para vocês aqui é isso. E com os próximos jogos calculados, vocês estabelecendo critérios, vocês conseguem identificar quais jogos vocês vão apostar baseado no método. Por exemplo, você tem um método que o gols marcados do time home tem que ser maior que 2 e a média de pontos tem que ser maior que 2,5. Pronto. Então aqui você já consegue identificar nos jogos futuros, né, nos jogos que vão ainda ocorrer, quais bateram no critério que vocês estabeleceram ou não. Então, é algo que você já consegue colocar o seu método em prática e identificar as oportunidades que vão acontecer nos próximos dias, né? Então, por hoje é só, galera. Já deu pra vocês entenderem mais ou menos como é o processo de calcular essas variáveis aqui no Excel. O desvio padrão era o mais complicado dessas quatro. Então é isso. Acho que vai ser bem útil para vocês. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer como é que a gente cria métodos com essas variáveis, como é que a gente descobre quais dessas variáveis ajuda nas nossas entradas. Então, vamos dar continuidade aí nessa série Excel para apostadores. Espero que tenham gostado. Se gostaram, né, deixa o like aí, se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos. Eu vou estar deixando essa planilha disponível para download no link na descrição, tá? Se vocês quiserem copiar as fórmulas, não vejo problema nenhum nisso. Então, fiquem à vontade. E se tiverem dúvidas, segue lá no Instagram, comenta na publicação que eu tento responder. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.